Quase morri no hospital e minha esposa não se importou. Não sou sua babá, resolve isso sozinho, ela disse, eu apenas assenti, ficando em silêncio. No momento em que recebi alta, fiz minhas malas e fui embora. Ela riu, achando que tinha vencido. 2 anos depois, ela lotava meu celular de mensagens, implorando por outra chance. Lembro exatamente do momento em que percebi que meu casamento tinha acabado. Não foi durante uma briga, nem depois de descobrir alguma traição escondida. Foi às 2 horas da manhã, em um quarto de hospital, vendo minha esposa rolar o feed do TikTok enquanto eu lutava para respirar. Mas deixe-me voltar um pouco. 3 semanas antes, comecei a me sentir estranho. Nada grave a princípio, apenas cansaço, um pouco de dor no corpo, algo fácil de ignorar, achando que era só estresse do trabalho ou uma noite mal dormida. Harper, minha esposa há 6 anos, disse que eu estava sendo dramático quando mencionei a possibilidade de ir ao médico. Você sempre fica assim quando está estressado com o trabalho, ela falou, mal levantando os olhos do celular. Tentei ignorar, é o que se faz, certo? Mas então a febre começou, não aquela febre que faz você querer se enfiar debaixo das cobertas com uma sopa e Netflix, mas sim aquela que faz suas articulações parecerem cheias de vidro quebrado, aquela que te faz acordar às 3 horas da manhã, com os lençóis encharcados, se perguntando se é assim que se sente ao morrer. A resposta de Harper? Toma um Tylenol e para de me acordar. Na noite em que tudo mudou, acordei e não conseguia mover direito o lado direito do corpo, o quarto girava, e meu coração batia tão rápido que eu podia senti-lo nos dentes. Chamei Harper, minha voz saindo fraca, ela gemeu, virou para o outro lado e disse as palavras que ecoariam na minha cabeça pelos meses seguintes, não sou sua babá, resolve isso sozinho. Fiquei ali deitado, pelo que pareceram horas, mas que provavelmente foram minutos, tentando fazer meu celular cooperar com mãos que pareciam nem ser minhas. Finalmente, consegui ligar para minha irmã, Alexandra, ela morava a 45 minutos dali, mas chegou em 20. O que veio depois está meio confuso. Lembro do rosto de Alexandra quando me viu, do jeito que ela manteve a voz calma ao dizer para Harper que estávamos indo para o pronto-socorro. A resposta de Harper? Você está só reforçando o comportamento de quem quer chamar atenção, mas tanto faz, vão logo. O pronto-socorro foi um borrão de atividades. Palavras como choque séptico e falência de órgãos flutuavam ao meu redor, minha temperatura estava em 40 graus Celsius, minha pressão arterial estava despencando, algo sobre uma infecção que tinha se espalhado pelo corpo. Lembro do olhar do médico quando contei há quanto tempo estava me sentindo mal, do jeito que ele olhou para Harper, que estava sentada num canto, rolando o feed do Instagram. Fui internado imediatamente, Alexandra ficou até expulsarem ela, prometendo voltar assim que amanhecesse. Harper parecia incomodada quando a enfermeira sugeriu que ela passasse a noite comigo. Tenho uma reunião cedo amanhã, ela disse, ele está em boas mãos aqui. Os dias seguintes foram um borrão de antibióticos, exames e delírios febris. Alexandra vinha todos os dias depois do trabalho, trazia meu laptop, roupas e realmente conversava com meus médicos. Harper me visitou 2 vezes. Na primeira, ficou 15 minutos e reclamou de ter que pagar pelo estacionamento. Na segunda, me trouxe um café gelado e passou meia hora contando fofocas sobre uma festa de uma amiga que eu tinha perdido. Mas o momento que me quebrou, não foi a reclamação sobre o estacionamento, nem o café frio, foi quando pedi ajuda para beber um pouco de água. A infecção me atingiu com força, mal conseguia segurar o copo sem derramar. A resposta dela? Não sou sua babá, resolve isso sozinho. As mesmas palavras daquela noite, ditas com o mesmo revirar de olhos irritado. Eu apenas assenti e fiquei em silêncio. A enfermeira que entrou depois me encontrou tentando alcançar o copo. Com as mãos tremendo, ela me ajudou a beber, checou minha temperatura e ajeitou meus travesseiros, tudo enquanto Harper assistia TikTok no volume máximo. Foi aí que eu soube, 6 anos de casamento e minha esposa teve menos compaixão por mim do que uma desconhecida apenas fazendo seu trabalho. A realização não caiu sobre mim como um caminhão, nem despedaçou meu coração em 1000 pedaços, ela se instalou nos meus ossos, silenciosa, como a infecção que quase me matou. Fiquei 10 dias naquele hospital. Alexandra trouxe livros, ficou comigo durante os tratamentos e me ajudou a caminhar de novo quando fiquei mais forte. Meus colegas enviaram cartões e mensagens. Até a funcionária da cafeteria, que trazia minhas refeições, demonstrava mais preocupação do que minha esposa. Ela sempre fazia questão de trazer gelatina extra, porque percebeu que eu gostava. Harper me visitou mais 2 vezes, uma, para dizer que teve que cancelar nossa viagem, porque obviamente você não vai estar bem para isso, outra, para reclamar que teve que cuidar de tudo em casa sozinha.
Ela nunca perguntou aos médicos sobre minha condição, nem sobre os cuidados que eu precisaria depois da alta. No dia em que recebi alta, Harper nem apareceu para me buscar. Ela mandou uma mensagem dizendo que estava atolada de trabalho e perguntou se Alexandra podia cuidar disso. E claro, Alexandra cuidou, como tinha cuidado de tudo desde o início. Durante a viagem de volta, minha irmã ficava me olhando pelo retrovisor, claramente querendo dizer algo, mas se segurando. Passei todo o caminho planejando minha saída. Dizem que experiências de quase morte mudam uma pessoa, fazem você reavaliar sua vida. A minha me mostrou a verdade sobre meu casamento e me deu clareza. Cada comentário indiferente, cada revirar de olhos, cada "você está sendo dramático" voltou à minha mente, como um álbum de grandes sucessos dos alertas vermelhos que eu ignorei. Não disse nada para Harper naquela noite, nem no dia seguinte, apenas observei ela seguir com a vida como se nada tivesse acontecido, como se seu marido não tivesse quase morrido de uma infecção enquanto ela rolava o feed do Instagram. Ela ria do celular, fazia planos com as amigas, reclamava do trabalho, negócios como sempre. Eu também comecei a fazer planos silenciosos, o tipo de planos que iam mudar tudo. Mas isso já é outra história. Olhando para ela agora, vendo-a falar animadamente no telefone sobre os planos para o fim de semana, enquanto eu ainda lutava para abrir uma garrafa de água com as mãos trêmulas, eu percebi, ela não fazia ideia do que estava por vir. Provavelmente achava que tinha vencido, que me colocou no meu lugar, que me ensinou a não incomodá-la com minhas necessidades. Ela estava prestes a descobrir o contrário. Atualização primeiro. Obrigado a todos pelo apoio avassalador na minha última postagem. Eu não esperava que fosse fazer tanto sucesso. Lendo seus comentários, me senti menos louco sobre minha decisão, especialmente nessas últimas 2 semanas. Sim, 2 semanas. Foi o tempo que eu precisei para sair depois de receber alta. Alguns de vocês podem achar que foi rápido demais, outros disseram que eu deveria ter ido embora imediatamente. A verdade é que eu precisava dessas 2 semanas para ter certeza de que estava fazendo tudo certo. No dia seguinte que cheguei em casa do hospital, Harper realmente fez o café da manhã, mas não para mim. Ela fez uma torrada de abacate para si mesma e filmou para o Instagram. Eu estava sentado no balcão da nossa cozinha, ainda fraco e trêmulo, observando ela ajustar a iluminação para a foto. Ela olhou para mim e disse: "Você deveria comer alguma coisa, tem pão no congelador." Foi aí que mandei uma mensagem para Alexandra: "Preciso da sua ajuda para sair." As 2 semanas seguintes foram um verdadeiro curso de planejamento silencioso. A Alexandra me conectou com uma amiga dela que tinha um apartamento disponível, nada de luxo, mas tinha elevador, o que era importante, já que eu ainda estava me recuperando, e aceitava contratos mensais. Enquanto Harper estava no trabalho, Alexandra me ajudou a mover as coisas essenciais, o suficiente para que Harper não percebesse, mas o suficiente para que eu não precisasse voltar para pegar o básico. A parte mais difícil não foi a mudança física, foi manter a normalidade em casa. Harper mal notou qualquer diferença, estava ocupada demais planejando uma viagem com as amigas para o mês que vem. "Você vai ficar bem sozinho, né?" ela perguntou, sem olhar para cima do laptop. "Quero dizer, você se virou no hospital." Eu só assenti e adicionei cancelar o cartão de crédito conjunto na minha lista mental. Os momentos que ficaram comigo não foram os grandes, foram os pequenos. Era quando eu encontrava meus documentos de alta hospitalar amassados no lixo, quando eu precisava deles para o seguro. Era Harper dizendo dramaticamente: "Quando eu pedi se ela poderia pegar minha receita, você não pode pedir para entregarem. Eu não sou sua enfermeira." Era ela contando para as amigas no telefone que eu estava exagerando, quando eu precisei descansar depois de tentar lavar roupa. Alexandra foi minha tábua de salvação durante todo esse processo. Ela me ajudou a configurar os pagamentos automáticos para o meu novo lugar, pegou os suprimentos que eu precisaria e até encheu minha geladeira. Quando tentei agradecê-la, ela apenas me abraçou e disse: "Eu deveria ter percebido isso antes, me desculpe." No dia em que fui embora, esperei até Harper sair para o trabalho. Eu já tinha movido a maior parte das minhas coisas essenciais, então esse era apenas o passo final. Deixei as chaves no balcão, junto com uma carta explicando que tinha acabado, sem drama, sem acusações, apenas fatos. Também deixei os documentos do hospital, mostrando quão perto eu tinha chegado da morte. Talvez ela lesse, talvez não. Desativei o compartilhamento de localização, bloqueei ela nas redes sociais e mudei meu número de telefone. Ao meio-dia, Alexandra me ajudou a terminar de arrumar meu novo apartamento, e à noite, eu estava sentado no meu novo sofá, comendo comida para a viagem, quando as mensagens começaram a chegar no celular de Alexandra. A primeira de Harper: "Muito engraçado, ele vai voltar em uma semana, quando perceber que não consegue lidar com a solidão. Depois, diga para ele que está sendo ridículo, não pode simplesmente sair porque eu não cuidei dele o suficiente no hospital." E finalmente, ele vai se
Arrepender dessa birra, já contei para todo mundo quanto ele tem sido instável desde a experiência de quase morte. Alexandra me mostrou as mensagens, mas não me pressionou para responder. Em vez disso, ela me ajudou a fazer uma lista de coisas que ainda precisava para o apartamento. Estávamos comparando cortinas de chuveiro online quando o e-mail de Harper chegou. Você está nos envergonhando. Todo mundo sabe que está fazendo isso para chamar atenção, como sempre. Lembra quando você precisou ir para o pronto-socorro às 3 da manhã? Volta para casa e podemos esquecer que isso aconteceu. Eu até deixo você escolher o filme na Netflix hoje à noite. Não respondi. Ao invés disso, fui para minha primeira sessão de terapia no dia seguinte. Minha terapeuta ouviu minha história e disse algo que me impactou. Sabe, a diferença entre estar solitário e estar sozinho. Solitude é o que você sentiu naquele quarto de hospital com sua esposa ali, sozinho é o que você é agora, e você já está indo melhor. Já se passaram 2 semanas desde que saí, meu novo lugar é pequeno, mas tranquilo. O casal de idosos ao lado trouxe sopa caseira quando souberam que eu estava me recuperando de uma doença. Esse simples gesto de bondade de estranhos me fez chorar mais do que sair do meu casamento. A recuperação está sendo mais lenta do que eu gostaria, mas estou ficando mais forte a cada dia. Agora consigo fazer tarefas básicas sem me cansar, meu apetite está voltando. Até consegui cozinhar uma refeição de verdade ontem, só macarrão, mas me senti vitorioso. A coisa mais surpreendente é o alívio que eu esperava sentir. Eu pensei que ficaria assustado, triste ou com raiva, mas ao invés disso, sinto que finalmente posso respirar, sem mais ter que andar na ponta dos pés, sem mais me preparar para comentários desdenhosos, sem mais sentir que minha existência era um incômodo. As tentativas de Harper de me contactar se tornaram mais agressivas. Ela ligou para minha irmã várias vezes, alternando entre lágrimas e ameaças. Ela contou para nossos amigos que eu estava tendo um colapso mental. Até postou uma história vaga no Instagram sobre apoiar seu parceiro durante dificuldades de saúde mental. Mas aqui está a verdade. Cada mensagem manipuladora, cada tentativa de me pintar como instável, cada comentário desdenhoso sobre a minha estadia no hospital, só confirma que eu fiz a escolha certa, a mulher com quem eu me casei, a que eu pensava que estaria ao meu lado. Na saúde e na doença, me mostrou exatamente quem ela era quando eu estava no meu ponto mais fraco. Tenho uma consulta com um advogado na próxima semana. Alexandra me ajudou a reunir todos os meus registros médicos e a documentação. Eu guardei as mensagens onde Harper admite ter ignorado meus sintomas e se recusado a me ajudar durante minha emergência médica. Eu não quero uma batalha legal longa, eu só quero sair. Essa manhã, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você vai voltar, você sempre volta quando precisa de algo. Quem mais aguentaria seu drama? Bloqueei o número e fiz o meu café da manhã. Minhas mãos não tremem mais quando eu seguro a xícara de café. Atualização 2. É estranho como muita coisa pode mudar em um ano. Semana passada, eu estava no supermercado, pegando um pouco de café, quando ouvi uma risada familiar. Aquela risada costumava me fazer ficar tenso, preparar desculpas, me preparar para críticas. Dessa vez, eu apenas peguei o meu café e fui embora. Harper nem me viu. Muitos de vocês têm me mandado mensagens pedindo atualizações, especialmente depois do recente colapso nas redes sociais da minha ex-esposa. Sim, eu vi as postagens. Não respondi a nenhuma delas. Mas acho que é hora de uma atualização, se não fosse pela situação ter tomado uma virada inesperada. O divórcio foi finalizado há 6 meses e Harper não contestou, estava muito ocupada mantendo a imagem de esposa que apoia, lidando com um marido instável. No dia em que assinamos os papéis, ela postou uma legenda longa no Instagram sobre amar alguém através de seus demônios, com uma selfie em preto e branco dela, olhando pensativamente pela janela. Eu deixei ela manter essa narrativa, era mais fácil assim do que tentar combater. E, sinceramente, aqueles que precisavam saber a verdade já sabiam. Minha recuperação demorou mais do que eu esperava. A sepse deixou alguns efeitos duradouros, cansaço, dores nas articulações, ocasional névoa mental. Mas aqui está o lance, sobre não ter alguém constantemente dizendo que você está sendo dramático, você acaba realmente ouvindo seu corpo. Comecei fisioterapia, entrei em um grupo de apoio para sobreviventes de sepse e fui reconstruindo minha força aos poucos. Foi lá que conheci Naomi. Ela estava saindo do prédio enquanto eu estava entrando, deixou cair a garrafinha de água e nós duas nos agachamos para pegar. Aconteceu que ela estava lá para fazer terapia de luto. Seu marido havia falecido devido a uma infecção agressiva 2 anos atrás. Começamos a tomar café depois das sessões, só falando sobre recuperação, vida, as coisas estranhas que as pessoas dizem para você quando você enfrenta a morte. Eu não estava procurando nada romântico, e ela também não.
Talvez por isso fosse tão fácil conversar com ela. Ela entendia a frustração de ter uma doença invisível, a maneira como as pessoas esperam que você simplesmente se recupere disso. Nos tornamos amigas primeiro, compartilhando artigos sobre a síndrome pós-sepse e recomendando livros sobre cura. Enquanto isso, a vida perfeita de Harper começou a mostrar rachaduras. As amigas dela começaram a me procurar, uma a uma. Acontece que a minha história de colapso mental não combinava muito com os registros médicos que Alexandra tinha ou com os textos que Harper enviou, nem com as imagens de segurança do hospital dela rolando TikTok enquanto eu estava em estado crítico. Mês passado, ela perdeu seu grupo de amigos mais próximos depois que descobriram que ela mentiu sobre me ajudar a me recuperar após o hospital. A gota d'água foi quando ela disse para eles que tinha tirado licença do trabalho para me cuidar, quando na realidade ela estava passando um fim de semana em um spa com um novo namorado. O namorado não durou muito, depois que ele encontrou mensagens antigas dela para mim. Você sabe, aquelas que me chamavam de dramático por ter apenas uma febre de 40 graus. Ele me procurou, realmente perguntando se tudo aquilo nas mensagens era verdade. Eu o encaminhei para os meus registros médicos e desejei boa sorte. Foi aí que as ligações começaram, primeiro da mãe dela, depois da irmã, e finalmente da própria Harper. Eu mudei meu número meses atrás, então todas as mensagens foram para Alexandra. O tom delas mudou de ele é instável para ele precisa conversar com a Harper, ela está realmente lutando. Resposta de Alexandra, Owen também estava lutando quando estava morrendo no hospital, e Harper não se importou. Na semana passada, eu fui promovido no trabalho. Minha nova função é menos fisicamente exigente, mas mais recompensadora. Minha equipe trouxe cupcakes para comemorar. Naomi me surpreendeu com um jantar no meu restaurante favorito. Não foi um encontro, ou pelo menos não começou como um, mas sentado à frente dela, ouvindo ela rir sobre a tentativa frustrada de fazer sopa no dia anterior, algo mudou. Ontem, Harper apareceu no meu escritório. Ela havia perdido peso, a maquiagem perfeita de sempre estava um pouco borrada. A segurança a parou no lobby, mas eu a vi através das portas de vidro, ela estava segurando o que parecia ser fotos antigas nossas. Clássica Harper, sempre pronta com adereços para sua performance. Eu saí pela saída dos fundos e mandei uma mensagem para minha terapeuta, está tudo bem sentir nada. Ela respondeu, isso muitas vezes é mais saudável do que sentir demais. Ela estava certa, há um ano, ver Harper poderia ter me abalado, agora eu estava mais preocupado em me atrasar para o café com Naomi, para a reunião do grupo de apoio. Hoje foi diferente. Naomi e eu trocamos um olhar quando outro sobrevivente falou sobre o cônjuge não acreditar nos seus sintomas. Depois da reunião, ela tocou minha mão e disse, quer ir jantar ao invés de tomar café? Eu disse sim, logo quando estávamos saindo, meu telefone piscou com uma mensagem de um número desconhecido. Harper, de alguma forma, obteve meu novo contato. Eu sei que você está tentando me punir, mas isso já durou o suficiente. Eu mudei, agora sou diferente, só me encontre para tomar um café, por favor. Naomi viu a mensagem sobre meu ombro, ela não se afastou nem ficou estranha, ao invés disso, apertou minha mão e disse, às vezes as pessoas não mudam, elas só ficam melhores na performance delas. Eu bloqueei o número e fomos jantar pela primeira vez em muito tempo. Falei sobre coisas que não tinham nada a ver com doença ou recuperação ou traição, conversamos sobre livros e viagens, e o nosso estranho amor por filmes documentários. Ela soltou uma risada baixa quando riu demais de uma das minhas piadas, e depois ficou mortificada. Eu achei adorável. Enquanto escrevo isso, vejo mais mensagens chegando dos amigos de Harper, da família, de números novos que eu não reconheço. Todos dizendo a mesma coisa, ela está arrependida, ela mudou, ela precisa falar comigo, mas eu já terminei esse capítulo. Meu telefone vibrou novamente, mas dessa vez era a Naomi, me enviando um link de um documentário que ela acha que eu vou gostar. Eu acho que estou pronto para o próximo capítulo começar. Atualização final. Eu não planejava escrever outra atualização, mas depois do que aconteceu no baile de caridade de ontem, sinto que devo a todos vocês a verdadeira história de como tudo finalmente terminou. E sim, terminou, só que não da forma que Harper esperava. 2 anos depois que eu saí do meu casamento, me vi em um salão de festas, assistindo o mundo cuidadosamente montado da minha ex-esposa desmoronar em tempo real. A melhor parte. Eu não precisei fazer nada, só contar a verdade. Deixe-me voltar um pouco. Mês passado, Naomi e eu ficamos noivos, nada de exagero, estávamos fazendo jantar em casa, ela me contando sobre seu projeto de documentário mais recente, e simplesmente parecia certo.
Nenhum anúncio no Instagram, nenhuma sessão de fotos profissional, só nós dois e a nossa felicidade. Contamos apenas para a família e amigos mais próximos. De alguma forma, Harper soube. As mensagens começaram de novo. Você não pode estar sério, ela é só um rebom ponto. Precisamos conversar antes que você cometa um erro enorme. Eu fui bloqueando os novos números, mas ela sempre encontrava uma maneira de me alcançar. Então veio o baile de caridade. É um evento anual que arrecada dinheiro para conscientização sobre sepse e apoio aos sobreviventes. Naomi e eu ajudamos a organizá-lo, através do nosso grupo de apoio. Harper não deveria saber sobre isso, mas sabia. Apareceu, parecendo que tinha saído de uma capa de revista, vestindo perfeito fantasiado de ex-esposa arrependida, toda de sorrisos tristes e olhos marejados, o tipo de performance que costumava me fazer duvidar de mim mesmo. Eu estava no pódio prestes a compartilhar minha história de sobrevivência, quando a vi na plateia. Ela já estava secando os olhos com um lenço, pronta para interpretar a ex-esposa solidária que me apoiou durante a doença. Foi então que eu decidi: chega. Eu contei minha história, a história inteira, acordar sem conseguir me mover, implorar por ajuda e ser mandado para me virar sozinho. Falei sobre estar em uma cama de hospital, com órgãos falhando, enquanto minha esposa rolava o TikTok, sobre as câmeras de segurança que capturaram seu comportamento, sobre as mensagens de texto, sobre ela contando para as pessoas que eu estava tendo um colapso mental. Quando terminei, a sala estava em silêncio. O lenço de Harper parou de ser usado, sua imagem cuidadosamente construída estava se despedaçando, e todos estavam assistindo. Então, eu coloquei as gravações de áudio. Sim, eu as tinha. Cada comentário desdenhoso, cada resposta cruel quando eu pedi ajuda. Alexandra sugeriu que eu gravasse nossas interações depois que voltei do hospital, caso fosse necessário. Ela estava certa. Harper tentou sair, mas seus novos amigos, aqueles a quem ela contou que me cuidou para me recuperar, bloquearam seu caminho, queriam respostas. Eu continuei o meu discurso, compartilhando capturas de tela de suas postagens nas redes sociais, alegando que tinha me cuidado, junto com o vídeo de segurança do hospital mostrando que ela me visitou 2 vezes em 10 dias. Suas histórias no Instagram sobre apoiar o cônjuge durante a doença, ao lado de suas mensagens reais, me chamando de dramático por ter apenas uma febre de 40 graus. Mas a parte mais importante sobre a sobrevivência, eu disse, olhando diretamente para ela, é reconhecer o que tentou te matar. Às vezes não é só a infecção. Às vezes, é a pessoa que deveria te amar, escolhendo te assistir sofrer. Harper se levantou, o rímel escorrendo. Você está distorcendo tudo, eu estava lá, eu te ajudei. Foi quando Naomi deu um passo à frente. Ela havia compilado entrevistas com a equipe do hospital, carimbos de data e hora das postagens nas redes sociais de Harper durante o meu atendimento crítico, depoimentos de amigos em comum sobre o comportamento de Harper, tudo meticulosamente documentado, tudo legalmente obtido, tudo devastador para a narrativa cuidadosamente construída de Harper. Não, eu disse calmamente, você não estava lá, mas todos aqui agora sabem exatamente onde você estava e o que você estava fazendo enquanto eu lutava pela minha vida. Os sussurros começaram, os celulares foram para fora, a reputação de Harper, a mesma que ela levou 2 anos para construir, desmoronou em minutos. Ela tentou uma última vez. Owen, por favor, podemos conversar sobre isso em particular. Como você queria conversar quando eu estava morrendo? Ou quando você disse para todos que eu estava mentalmente instável? Ou quando você tentou sabotar meu relacionamento com Naomi? O novo namorado dela, aquele que ela tinha se gabado no Instagram, se levantou e saiu. Os amigos dela viraram as costas. Os membros da diretoria da caridade, que a receberam mais cedo, agora evitavam contato visual. Eu terminei meu discurso anunciando um novo programa para sobreviventes cujos parceiros os abandonaram durante doenças graves. Chamamos de Handle It Yourself Foundation, Fundação Se Vire Sozinho, um pouco de humor negro que os sobreviventes entenderiam. Harper saiu correndo, chorando, suas contas cuidadosamente curadas nas redes sociais ficaram escuras. 1 hora depois, essa manhã, acordei com centenas de mensagens de outros sobreviventes compartilhando histórias semelhantes, alguns oferecendo testemunhos sobre suas próprias experiências, outros querendo contribuir para a fundação. As tentativas de Harper de me silenciar tiveram um efeito oposto, ela amplificou cada voz que tentou calar. Naomi apertou minha mão enquanto leíamos as mensagens. Você sabe o que é melhor que vingança? Ela perguntou. Verdade. Ela estava certa. Eu não precisei maquinar ou planejar, eu só precisei esperar até que Harper criasse mentiras suficientes para que a verdade em si se tornasse uma arma.
A fundação será lançada no próximo mês. Já estamos fazendo parcerias com hospitais para oferecer apoio a pacientes cujos parceiros os abandonam durante uma doença grave. Cada folheto incluirá os sinais de alerta que eu perdi. Cada grupo de apoio validará experiências que Harper tentou desprezar. Minha experiência de quase morte quase me matou. O abandono de Harper quase me quebrou. Mas, no final, eles me deram algo inesperado. Um propósito, uma parceira que me entende, e a plataforma perfeita para garantir que ninguém mais passe por isso sozinho. Harper queria um espetáculo. Ela teve um, só que não o que ela esperava. Eu vou me casar com Naomi na primavera do próximo ano. Nenhum anúncio nas redes sociais será necessário. A verdade, como se vê, fala por si mesma. História 2. Sem esposa, sem filhos, sem vida. A família do meu irmão declarou no Natal que guardar as minhas economias era apenas um desperdício de espaço. Todos assentiram. Eu sorri e fui embora. 3 dias depois, a minha caixa de correio de voz estava cheia de pedidos desesperados deles. Nunca pensei que estaria a escrever aqui, mas depois do que aconteceu na nossa reunião de Natal, preciso de tirar isto do peito. Aviso justo, isto pode ser longo, ainda estou a processar tudo. Sabem aquele momento em que entram numa sala e de repente toda a gente se cala? Foi assim que começou a minha manhã de Natal. Cheguei à casa da minha mãe por volta das 10 horas, exatamente a hora que ela me pediu, mas quando entrei, percebi que todos já estavam lá há horas. A árvore estava rodeada de presentes já abertos, os pratos do pequeno almoço estavam a ser retirados e o filho do meu irmão Andrew, Christian, já estava completamente imerso nos seus novos jogos. O primeiro sinal de alerta devia ter sido o facto de não terem esperado por mim, apesar de a mãe me ter dito claramente 10 horas. Este foi o nosso primeiro Natal sem o pai, que faleceu em outubro, e tudo parecia fora de lugar. A mãe abraçou-me com força, mas havia algo forçado no seu sorriso. A minha cunhada, Gabriela, mal levantou os olhos do telemóvel, limitou-se a murmurar chegaste, como se eu fosse um conhecido distante que apareceu sem ser convidado. Coloquei os meus presentes ao pé da árvore, tentando ignorar o desconforto. Christian, coitado, parecia genuinamente feliz por me ver, saltando para me mostrar o seu novo setup de jogos. Esse miúdo sempre foi um raio de sol nos encontros de família, mas então Andrew interveio. Não incomodes o tio Dominique, ele provavelmente nem percebe dessas coisas, está demasiado ocupado com, seja lá o que for que ele faz. A indireta não foi nada subtil. Eu tenho me dado bem na vida, trabalho remotamente para uma empresa de tecnologia enquanto viajo pelo mundo. O pai sempre apoiou as minhas escolhas, mesmo quando não segui o caminho tradicional de Andrew, mas desde que o pai faleceu, os comentários sobre o meu estilo de vida têm se tornado mais frequentes e afiados. As coisas começaram a descambar durante o almoço. A mãe fez o tradicional assado de Natal do pai pela primeira vez desde que ele se foi e todos estavam anormalmente calados, até que Gabriela decidiu quebrar o silêncio. Então, Dominique, já há alguém especial na tua vida? Sabes, à tua idade, já devias estar a pensar em assentar. O Christian precisa de primos da sua idade. Antes que eu pudesse responder, Andrew intrometeu-se. Ele está demasiado ocupado a viver a vida de solteirão, sem esposa, sem filhos, sem vida de verdade, certo? Ele riu-se, mas havia um tom mordaz na sua voz, e a forma como todos na mesa sentiram ou desviaram o olhar disse-me que esta não era a primeira vez que discutiam as minhas escolhas de vida. Mantive a calma e concentrei-me na minha comida. A minha vida está bastante preenchida, na verdade, estou feliz com as minhas escolhas. Preenchida com o quê? Gabriela pressionou, largando o garfo. Trabalhar o dia todo atrás de um ecrã? Viajar para quartos de hotel vazios? Isso não é viver, isso é apenas existir. Estás a desperdiçar o teu potencial, o teu pai teria querido. Não, a minha voz saiu mais afiada do que eu pretendia. Não me digas o que o meu pai teria querido. O ambiente na mesa poderia ter sido cortado com uma faca. A mãe tentou mudar de assunto, perguntando pelos planos para o ano novo, mas Andrew não tinha acabado. Sabem que mais? Não, precisamos de falar sobre isto. A leitura do testamento é na próxima semana e temos de ser realistas aqui. Ele inclinou-se para a frente, baixando a voz como se fosse partilhar uma grande sabedoria. Tu tens tanto dinheiro guardado, nenhuma responsabilidade, enquanto nós estamos a tentar dar ao Christian a melhor vida possível. Não é justo. Foi então que reparei na expressão da mãe, culpa. Ela evitava olhar para mim. O que queres dizer com temos de ser realistas? Perguntei, embora já começasse a ligar os pontos. Gabriela interveio, a sua voz melosamente doce.
Tivemos algumas despesas, a escola privada do Christian, as renovações da casa que o teu pai prometeu ajudar a pagar antes de, bem, sabes, tivemos de pedir emprestado com base no que sabíamos que viria do testamento. O meu estômago caiu. Pedir emprestado de onde? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, a mãe falou, a voz mal passando de um sussurro. A tua parte, querido, eles precisavam, tu já tens tanto guardado, e eles têm uma família a sustentar. Foi como levar um soco no estômago. Vocês tiraram dinheiro da minha herança sem me perguntarem? Emprestado, corrigiu Andrew, como se isso tornasse tudo melhor, e, honestamente, o que ias fazer com ele, de qualquer maneira? És só um desperdício de espaço nesta família, sem ligações reais, ninguém a depender de ti, apenas a flutuar pela vida enquanto o resto de nós lida com responsabilidades de verdade. Todos assentiram, até a mãe, embora parecesse sofrer ao fazê-lo. O único que parecia desconfortável era Christian, que parou de comer e ficou a olhar para o prato. Levantei-me devagar, a cadeira a arrastar-se no chão. Silêncio. Aposto que esperavam uma explosão, mas eu apenas sorri. Obrigado pelo almoço, mãe, preciso de ir. Oh, não sejas dramático, começou Gabriela, mas eu já estava a sair. Atrás de mim, ouvi Andrew dizer algo sobre eu estar sempre a fugir da confrontação. Conduzi até casa em choque. Quando cheguei ao meu apartamento, o meu telemóvel já estava cheio de mensagens, maioritariamente da mãe, dizendo que precisávamos de conversar como família, uma de Andrew, a dizer para eu crescer e encarar a realidade. Ainda não dei resposta a ninguém, em vez disso, liguei para o advogado do pai e deixei uma mensagem, amanhã de manhã, vou descobrir exatamente o que fizeram com a minha herança e o que realmente querem dizer com pedir emprestado. A pior parte? Continuo a pensar na última conversa que tive com o pai. Uma semana antes de ele falecer, ele fez-me prometer cuidar da família e manter-me firme. Na altura, achei que estava apenas a divagar por causa da medicação, agora começo a achar que ele já previa isto. Não sei ainda o que vou fazer, mas sei que isto não pode ficar assim, não só pelo dinheiro, mas por tudo que isso representa. Querem falar sobre vida real e responsabilidades? Ótimo, vamos falar. O telemóvel ainda está a vibrar, acho que o vou deixar tocar mais um bocado. A atualização, primeiro. Obrigado a todos pelos comentários de apoio no meu último post, eu não esperava uma resposta tão avassaladora, muita coisa aconteceu nas últimas 48 horas, e para ser sincero, ainda estou a tentar digerir tudo. O que descobri vai muito mais fundo do que eu imaginava. Ontem de manhã, encontrei-me com o advogado do meu pai, o Sr. Wilson, ele não pareceu surpreso ao ver-me, o que foi a minha primeira pista de que algo estava errado. Estava à espera do teu telefonema, disse ele, puxando uma pasta grossa, o teu pai deixou instruções específicas sobre esta situação. Acontece que o pai sabia, ele sabia de tudo. A reunião começou com o Sr. Wilson a mostrar-me uma série de documentos de empréstimos, todos com o meu nome. A minha assinatura tinha sido falsificada em pelo menos 6 papéis diferentes ao longo do último ano, cada um retirando dinheiro da minha parte da herança, que o pai aparentemente tinha deixado num fundo fiduciário. O valor total? Um pouco mais de $285 mil. Senti-me doente ao olhar para aquelas assinaturas, nem sequer eram falsificações bem feitas, mas é aqui que a coisa fica interessante. O Sr. Wilson puxou outro documento, o verdadeiro testamento do meu pai, datado de apenas 2 semanas antes de ele falecer. O teu pai alterou isto depois de uma conversa preocupante com o teu irmão, explicou ele, então mostrou-me um extrato bancário. Andrew e Gabriela estão falidos, não apenas a passar dificuldades, mas completamente afogados em dívidas. A escola privada da qual tanto se gabam? Não pagam a mensalidade há meses, as renovações da casa? Quase todas financiadas por cartões de crédito, eles vivem muito além das suas possibilidades há anos, usando a saúde debilitada do pai como desculpa para pedir dinheiro emprestado. Enquanto o Sr. Wilson me explicava tudo isso, o meu telemóvel não parava de vibrar. Durante uma pausa, decidi verificar, 27 chamadas não atendidas, 15 mensagens de voz, dezenas de mensagens, alguns trechos. Andrew, estás a ser egoísta, o futuro do Christian está em jogo. Gabriela, o teu pai teria vergonha do teu comportamento. Mãe, por favor, querido, precisamos de falar sobre isto como família. Eles cometeram erros, mas continuam a ser família. A mensagem mais surpreendente foi do Christian. Tio Dom, desculpa pelo Natal, o pai e a mãe estavam errados ao dizer aquelas coisas. Isso mexeu comigo, o miúdo só tem 12 anos, mas parece ter mais noção do que os pais.
Foi então que o Sr. Wilson revelou o verdadeiro plano do pai. O testamento alterado incluía uma cláusula específica: qualquer dinheiro retirado através de empréstimos não autorizados deve ser devolvido antes que alguém possa ter acesso à sua parte da herança. E aqui está o golpe final: o pai deixou-me responsável por supervisionar esse plano de reembolso. O teu pai foi muito claro sobre isto, disse o Sr. Wilson, mostrando-me uma carta escrita à mão pelo pai. Nela, o pai escreveu: o Dominique entende o valor do dinheiro e da responsabilidade melhor do que lhe dão crédito, ele fará as escolhas certas. Estávamos prestes a encerrar a reunião quando o Sr. Wilson soltou mais uma bomba. Há algo mais que deve saber, disse ele, puxando um último documento. O teu irmão veio ter comigo no mês passado a tentar que fosses declarado financeiramente responsável, ele queria controlar toda a tua parte da herança. Então era por isso aqueles comentários sobre o meu estilo de vida e viagens, não era só julgamento, eles estavam a preparar terreno para me destruir. Ao sair do escritório, recebi mais um voicemail, desta vez era a Gabriela, a voz dela tremia. Precisamos de falar, há coisas que não entendes, a escola está a ameaçar expulsar o Christian se não pagarmos até a próxima semana, por favor, podemos encontrar uma solução. Fiquei um longo tempo sentado no carro, lendo novamente a carta do pai. Perto do final, ele escreveu: filho, eles vão tentar usar a culpa contra ti, vão chamar-te egoísta. Lembra-te, responsabilidade real não é ceder a exigências, é tomar decisões difíceis pelos motivos certos. O parágrafo seguinte apanhou-me desprevenido. Verifica a garagem da casa antiga, na prateleira de baixo, atrás das latas de tinta, deixei algo lá que vais precisar. Conduzi até a casa do pai, ou melhor, da mãe agora, ninguém estava em casa. O que foi um alívio, a garagem estava exatamente como o pai a deixou, as ferramentas ainda organizadas com precisão militar, atrás das latas de tinta, encontrei um pequeno cofre à prova de fogo. A combinação? O meu aniversário. Lá dentro, havia outra carta, várias pendrives e um registro detalhado de todos os empréstimos que Andrew tinha feito ao longo dos anos, não apenas da minha herança, mas também do próprio pai. Os valores eram absurdos. A carta começava com: se estás a ler isto, é porque eles finalmente foram longe demais, aqui está tudo o que precisas para te proteger e ajudá-los a aprender. O meu telemóvel vibrou novamente, uma mensagem da mãe. Eles vêm cá amanhã de manhã, por favor, vem também, precisamos de resolver isto como família. Olhei para o conteúdo do cofre espalhado na minha secretária e depois para a carta do pai, a última linha dizia: às vezes, amar significa manter-se firme, és mais forte do que eles pensam. Acabou, nunca mais vou ser o capacho da família, mas não quero vingança, quero justiça. A última mensagem que recebi foi do Christian. Vais amanhã? Espero que sim, alguém precisa de dizer-lhes a verdade. De todas as mensagens, é essa que escolho focar-me. Darei outra atualização depois da reunião de amanhã, algo me diz que vai ser um ponto de viragem para todos os envolvidos. Atualização 2. Eu devia ter percebido que algo estava errado quando cheguei à casa da mãe esta manhã e vi 3 carros a mais na entrada. Andrew não trouxe só a Gabriela, ele trouxe reforços, a tia Linda, o tio Pat e um amigo da família que, por acaso, é consultor financeiro. Estavam todos sentados na sala, como se fosse algum tipo de painel de intervenção. As primeiras palavras de Andrew deram o tom. Ótimo, estás aqui, agora podemos discutir como consertar a confusão que estás a criar nesta família. Eu quase ri, sério. Era essa a jogada deles? A mãe pairava nervosa na porta da cozinha, já agarrada a um lenço. Gabriela estava impecável no sofá, maquilhada como se estivesse a caminho de uma reunião de negócios em vez de um confronto familiar. Christian não estava em lado nenhum. Provavelmente mandaram-no para a casa de um amigo para evitar o drama. Sentei-me na poltrona velha do pai, junto à janela. Estar ali deu-me força. Não disse nada, só esperei. Andrew sempre odiou o silêncio, deixo-o desconfortável. E, claro, não demorou a quebrá-lo. Estivemos a conversar, ele fez um gesto para o resto da sala, e achamos que não estás a ver o quadro geral. O testamento do pai está a causar um estresse desnecessário, temos uma proposta. O amigo consultor puxou alguns papéis, foi aí que notei o logótipo. Era da mesma empresa que gerencia a hipoteca da casa da mãe. Interessante, a proposta era exatamente o que eu esperava, queriam reestruturar a herança, basicamente. Teriam acesso imediato à parte deles e controle temporário da minha para gerir melhor os bens da família. Em troca, fariam um plano de reembolso das dívidas, a começar dentro de 5 anos. Deixei que terminassem a apresentação e então puxei o livro-caixa do pai. Antes de avançarmos, disse calmamente, vamos falar sobre a propriedade de Mountain View.
A sala ficou em silêncio. A tia Linda subitamente achou o seu café muito interessante. Para quem perguntou nos comentários, Mountain View era um imóvel alugado do meu pai, 3 unidades totalmente pagas, uma fonte de rendimento estável. No testamento, ele deixou para a mãe, ou pelo menos era isso que todos pensavam. A propriedade de Mountain View não é relevante aqui. Andrew disse rapidamente, rápido demais. Abriu o livro numa página marcada. Sério? Porque, segundo isto, tu fizeste uma segunda hipoteca nela há 8 meses, usaste a procuração da mãe enquanto o pai estava no hospital, disseste-lhe alguma coisa sobre isso, Andrew? O lenço da mãe caiu no chão. O que é que ele está a falar? Foi temporário, Gabriela interveio, precisávamos de capital para uma oportunidade de investimento, está tudo sob controle. Sob controle. Virei-me para o amigo consultor, é por isso que a propriedade está em pré-execução hipotecária? Foi quando a mãe começou a chorar, não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos e dolorosos que fizeram toda a gente estremecer. Os meus apartamentos. Brooks e eu compramos-los quando nos casamos, era o nosso plano de reforma. Andrew lançou-me um olhar de puro ódio. Não tinhas o direito de meter o nariz onde não é chamado. Privado? Como falsificar a minha assinatura em empréstimos, cruzei os braços, ou como os 3 cartões de crédito que abriste no nome da mãe. Mais silêncio, o consultor financeiro começou a recolher os papéis. Isso é diferente, a voz de Andrew agora tinha um tom de desespero, estávamos a proteger os interesses da família, tu nunca entendeste o que isso significa, só viajas por aí, sem responsabilidades, enquanto nós perdemos $500 mil a fazer trading online. Interrompi. Pediram dinheiro emprestado contra tudo o que podiam, esvaziaram o fundo universitário do Christian. Gabriela levantou-se bruscamente. Ouve aqui, seu moralista de merda, tu achas que és perfeito? Pelo menos estamos a tentar construir algo, e tu, tens o quê? Apartamentos vazios em cidades diferentes? Fotografias de lugares que ninguém quer saber. Eu não tenho dívidas, disse baixinho, e tenho a confiança do pai. Foi quando uma voz pequena veio da escada. É verdade sobre o meu fundo universitário? Todos se viraram. Christian estava sentado no meio dos degraus, agarrado ao telemóvel, devia ter estado a ouvir tudo o tempo inteiro. Querido, vai para o teu quarto, começou Gabriela, mas Christian interrompeu. Eu gravei tudo, a voz dele tremia, o tio Dom não estava a mentir, vocês roubaram, não foi? Os minutos seguintes foram um caos, Gabriela chorava, Andrew gritava, a mãe continuava a soluçar por causa de Mountain View, a tia Linda e o tio Pat escaparam discretamente durante a confusão, o consultor financeiro entregou-me um cartão antes de sair, afinal, ele já andava a tentar avisar a família sobre as jogadas do Andrew há meses. Christian sentou-se ao meu lado no meio daquilo tudo, sem dizer nada, apenas encostou-se no braço da cadeira do pai, um gesto tão pequeno, mas que significou tudo. Quando finalmente todos se esgotaram de tanto gritar, puxei o último documento, o testamento atualizado do pai com as condições de reembolso. Aqui está o que vai acontecer, disse, Mountain View vai ser transferida para um fundo de gestão imediato para evitar a execução hipotecária, todos os cartões de crédito no nome da mãe são cancelados. O que resta do fundo universitário do Christian será congelado numa conta nova, que só ele poderá aceder aos 18 anos, e vocês dois, olhei para Andrew e Gabriela, começam aconselhamento financeiro obrigatório na próxima semana. Ou o quê? Andrew cuspiu. Ou eu levo esta pasta cheia de documentos falsificados à polícia. Silêncio. A mãe finalmente falou, a voz rouca de tanto chorar. Os apartamentos podem ser salvos. Sim, garanti-lhe. O pai deixou dinheiro suficiente no espólio para cobrir isso, mas Andrew e Gabriela têm de aceitar os termos, todos eles. Distribuí as cópias. Enquanto eles liam, o meu telemóvel vibrou, uma mensagem do Sr. Wilson. O teu pai teria orgulho. Agora, a verdade está exposta. Gostem ou não. Atualização 2. Eu devia ter percebido que algo estava errado quando cheguei à casa da mãe esta manhã e vi 3 carros a mais na entrada. Andrew não trouxe só a Gabriela, ele trouxe reforços, a tia Linda, o tio Pat e um amigo da família que, por acaso, é consultor financeiro. Estavam todos sentados na sala como se fosse algum tipo de painel de intervenção, as primeiras palavras de Andrew deram o tom. Ótimo, estás aqui, agora podemos discutir como consertar a confusão que estás a criar nesta família. Eu quase ri, sério. Era essa a jogada deles? A mãe pairava nervosa na porta da cozinha, já agarrada a um lenço. Gabriela estava impecável no sofá,
maquilhada como se estivesse a caminho de uma reunião de negócios em vez de um confronto familiar. Christian não estava em lado nenhum. Provavelmente mandaram-no para a casa de um amigo para evitar o drama. Sentei-me na poltrona velha do pai, junto à janela. Estar ali deu-me força. Não disse nada, só esperei. Andrew sempre odiou o silêncio. Deixo-o desconfortável e, claro, não demorou a quebrá-lo. Estivemos a conversar, ele fez um gesto para o resto da sala, e achamos que não estás a ver o quadro geral. O testamento do pai está a causar um estresse desnecessário. Temos uma proposta. O amigo consultor puxou alguns papéis, foi aí que notei o logótipo. Era da mesma empresa que gerencia a hipoteca da casa da mãe. Interessante, a proposta era exatamente o que eu esperava. Queriam reestruturar a herança. Basicamente, teriam acesso imediato à parte deles e controle temporário da minha para gerir melhor os bens da família. Em troca, fariam um plano de reembolso das dívidas, a começar dentro de 5 anos. Deixei que terminassem a apresentação e então puxei o livro-caixa do pai. Antes de avançarmos, disse calmamente, vamos falar sobre a propriedade de Mountain View. A sala ficou em silêncio. A tia Linda subitamente achou o seu café muito interessante. Para quem perguntou nos comentários, Mountain View era um imóvel alugado do meu pai, 3 unidades totalmente pagas, uma fonte de rendimento estável. No testamento, ele deixou para a mãe, ou pelo menos era isso que todos pensavam. A propriedade de Mountain View não é relevante aqui, Andrew disse rapidamente, rápido demais. Abri o livro numa página marcada. Sério? Porque, segundo isto, tu fizeste uma segunda hipoteca nela há 8 meses, usaste a procuração da mãe enquanto o pai estava no hospital, disseste-lhe alguma coisa sobre isso, Andrew? O lenço da mãe caiu no chão. O que é que ele está a falar? Foi temporário, Gabriela interveio, precisávamos de capital para uma oportunidade de investimento, está tudo sob controle. Sob controle. Virei-me para o amigo consultor, é por isso que a propriedade está em pré-execução hipotecária? Foi quando a mãe começou a chorar, não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos e dolorosos que fizeram toda a gente estremecer. Os meus apartamentos. Brooks e eu compramos-los quando nos casamos, era o nosso plano de reforma. Andrew lançou-me um olhar de puro ódio. Não tinhas o direito de meter o nariz onde não é chamado. Privado? Como falsificar a minha assinatura em empréstimos? Cruzei os braços. Ou como os 3 cartões de crédito que abriste no nome da mãe. Mais silêncio. O consultor financeiro começou a recolher os papéis. Isso é diferente. A voz de Andrew agora tinha um tom de desespero. Estávamos a proteger os interesses da família. Tu nunca entendeste o que isso significa. Só viajas por aí, sem responsabilidades. Enquanto nós perdemos $500 mil a fazer trading online. Interrompi. Pediram dinheiro emprestado contra tudo o que podiam. Esvaziaram o fundo universitário do Christian. Gabriela levantou-se bruscamente. Ouve aqui, seu moralista de merda, tu achas que és perfeito? Pelo menos estamos a tentar construir algo. E tu, tens o quê? Apartamentos vazios em cidades diferentes? Fotografias de lugares que ninguém quer saber. Eu não tenho dívidas, disse baixinho, e tenho a confiança do pai. Foi quando uma voz pequena veio da escada. É verdade sobre o meu fundo universitário? Todos se viraram. Christian estava sentado no meio dos degraus, agarrado ao telemóvel. Devia ter estado a ouvir tudo o tempo inteiro. Querido, vai para o teu quarto, começou Gabriela, mas Christian interrompeu. Eu gravei tudo, a voz dele tremia. O tio Dom não estava a mentir. Vocês roubaram, não foi? Os minutos seguintes foram um caos. Gabriela chorava, Andrew gritava, a mãe continuava a soluçar por causa de Mountain View, a tia Linda e o tio Pat escaparam discretamente durante a confusão. O consultor financeiro entregou-me um cartão antes de sair, afinal, ele já andava a tentar avisar a família sobre as jogadas do Andrew há meses. Christian sentou-se ao meu lado no meio daquilo tudo, sem dizer nada, apenas encostou-se no braço da cadeira do pai, um gesto tão pequeno, mas que significou tudo. Quando finalmente todos se esgotaram de tanto gritar, puxei o último documento, o testamento atualizado do pai com as condições de reembolso. Aqui está o que vai acontecer, disse. Mountain View vai ser transferida para um fundo de gestão imediato para evitar a execução hipotecária. Todos os cartões de crédito no nome da mãe são cancelados. O que resta do fundo universitário do Christian será congelado numa conta nova, que só ele poderá aceder aos 18 anos. E vocês dois, olhei para Andrew e Gabriela, começam aconselhamento financeiro obrigatório na próxima semana. Ou o quê? Andrew cuspiu. Ou eu levo esta pasta cheia de documentos falsificados à polícia. Silêncio. A mãe finalmente falou, a voz rouca de tanto chorar. Os apartamentos podem ser salvos.
Sim, garanti-lhe. O pai deixou dinheiro suficiente no espólio para cobrir isso, mas Andrew e Gabriela têm de aceitar os termos, todos eles. Distribuí as cópias. Enquanto eles liam, o meu telemóvel vibrou, uma mensagem do Sr. Wilson. O teu pai teria orgulho. Agora, a verdade está exposta, gostem ou não. Atualização final. Já passaram 2 semanas desde a minha última atualização, estive à espera para publicar isto até que tudo estivesse finalizado. O que aconteceu não foi apenas uma resolução, foi o desmantelamento completo da fachada cuidadosamente construída pelo meu irmão. Alguns podem chamar de karma, eu chamo de justiça. Na manhã seguinte à nossa reunião de família, Andrew cometeu o seu erro fatal, tentou esvaziar todas as contas da mãe. O que ele não sabia era que eu já tinha congelado tudo na noite anterior. A sua tentativa de roubo acionou exatamente o que eu esperava. Um alerta automático de fraude e uma investigação imediata. Foi aí que a visão do meu pai brilhou ainda mais. Aquelas pendrives que ele deixou no cofre da garagem continham anos de gravações de conversas. O pai documentou tudo, cada pedido de empréstimo, cada mentira, cada manipulação. A última gravação foi feita no hospital. Andrew desesperado a tentar fazê-lo assinar uma procuração enquanto estava fortemente medicado. O Sr. Wilson ajudou-me a executar o plano na perfeição. Primeiro submetemos todas as provas das assinaturas falsificadas às autoridades. Depois expusemos a fraude dos cartões de crédito. A expressão de Andrew quando os investigadores apareceram no seu escritório foi, aparentemente, impagável. Um dos seus colegas até me enviou as imagens da câmara de segurança. Gabriela tentou controlar os danos. Ligou para toda a gente do seu círculo social com a história de que eu estava a destruir a família. Mas lembras-te daquele consultor financeiro da nossa última reunião? Acontece que ele também estava a guardar provas dos esquemas deles. Quando apresentou os documentos que mostravam que Andrew e Gabriela estavam a montar um pequeno esquema de investimento para enganar amigos e conhecidos, os amigos deles viraram-se contra eles mais rápido do que tubarões ao cheirarem sangue. A situação da escola resolveu-se da forma mais irônica possível. Christian, o meu sobrinho corajoso, enviou todas as gravações ao conselho da escola. Não só lhe concederam ajuda financeira de emergência, como também abriram uma investigação sobre as doações que Andrew e Gabriela alegavam nas declarações de impostos. Soiler, essas doações nunca existiram. A mãe finalmente viu a verdadeira face deles quando, em desespero, Andrew tentou colocar toda a culpa nela. Disse que foi ela quem autorizou todos os empréstimos e cartões de crédito. Foi então que joguei a minha cartada final, o último vídeo do pai, gravado uma semana antes de falecer, onde ele detalhava exatamente como Andrew os manipulou e roubou durante anos. O imóvel de Mountain View foi salvo e reestruturado, a reforma da mãe ficou garantida, o fundo universitário do Christian não só foi recuperado, como triplicou graças a uma conta secreta de investimentos do pai, algo que Andrew nunca soube. O melhor de tudo? O dinheiro estava reservado para Christian desde o dia em que nasceu. Mas a maior satisfação veio de uma fonte inesperada. Lembras-te da tia Linda, que ficou calada na nossa reunião? Ela finalmente confessou porque sempre protegeu o Andrew. Ele estava a chantageá-la com provas forjadas de fraude fiscal. Quando expusemos essa mentira, ela entregou anos de e-mails mostrando como Andrew manipulou e explorou toda a família, um por um. Os dominós caíram lindamente, a empresa de Andrew suspendeu enquanto decorre a investigação, a sua filiação ao clube de campo foi revogada porque, aparentemente, eles cobravam milhares de dólares nas contas de outros membros. A casa dos sonhos deles está em execução hipotecária, o círculo social virou-lhes as costas completamente. 3 dos seus amigos já abriram processos contra eles pelo esquema de investimento. A última tentativa de redenção de Gabriela foi um desastre absoluto. Tentou organizar uma conferência de imprensa, sim, a sério, para se fazer de vítima das circunstâncias. Mas foi aí que Christian, o meu brilhante sobrinho, publicou capturas de ecrã do grupo de mensagens onde ela planeava explorar ainda mais membros da família. A próxima semana vão mudar-se para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Christian escolheu ficar comigo temporariamente, agora com total respaldo legal, graças às conexões do Sr. Wilson. O tribunal mostrou particular interesse numa gravação onde Andrew ameaçava fazê-lo pagar por ter exposto seus esquemas. A mãe está melhor agora. Ontem ajudou-me a organizar o antigo escritório do pai e encontramos uma carta que ele me escreveu há anos. Às vezes, a coisa mais gentil que podes fazer por alguém é deixá-lo enfrentar as consequências das suas ações. O fundo do poço tem uma forma curiosa de servir de alicerce para algo melhor. A dinâmica da família mudou para sempre. A maioria dos parentes cortou laços com Andrew e Gabriela. Os poucos que não fizeram estão a manter a distância. Agora, a mãe organiza jantares aos domingos, encontros mais pequenos e tranquilos, sem a sombra da manipulação a pairar sobre nós. Mas a verdadeira vitória? Christian, longe da influência dos pais,
Ele está a prosperar, as notas melhoraram, está a fazer amigos de verdade. Ontem, disse-me que quer estudar finanças, não para prejudicar pessoas, mas para ajudá-las, como ele próprio disse. Quanto a mim, comprei a propriedade de Mountain View à minha mãe pelo valor total de mercado, tudo documentado e legítimo. Estou a convertê-la em habitação acessível, com uma regra muito clara: Andrew e Gabriela nunca poderão alugar lá. Mesquinho? Talvez, mas incrivelmente satisfatório. A última mensagem do pai não me sai da cabeça. Filho, às vezes amar significa ver alguém perder tudo o que roubou, para que finalmente possa construir algo real. Andrew e Gabriela enfrentam várias investigações, processos civis e um isolamento social completo. O castelo de cartas deles não só caiu, como ardeu até as cinzas, e eu certifiquei-me de documentar cada momento da sua destruição. A família pensa que terminei, estão errados. Criei um fundo para Christian que Andrew e Gabriela nunca poderão tocar, nem mesmo quando ele fizer 18 anos. Cada cêntimo que roubaram será devolvido, com juros, através de penhoras salariais se for preciso. A reputação deles nesta cidade está destruída, não por rumores ou mentiras, mas pela simples exposição das suas próprias ações. Porque, às vezes, a melhor vingança não é apenas ver alguém cair, mas garantir que nunca mais possa reconstruir a sua fachada. Christian vai ficar comigo até o fim do ano letivo. Ontem à noite, perguntou se podíamos emoldurar a última carta do pai no seu novo quarto, para me lembrar, disse ele, de que fazer o que é certo importa mais do que parecer certo. Parece que o legado do pai vai viver, afinal de contas, só não através do filho que todos esperavam que ele escolhesse.